História real da vovó. O abuso surpreendente no dia do casamento que mudou tudo para sempre. O dia do casamento de Helena parecia um conto de fadas. Vestido branco, flores multicoloridas e os sorrisos das pessoas que ela amava cercando-a. Mas, como em toda boa história, as coisas nem sempre são o que parecem. Enquanto o sol brilhava, cada risada e cada brinde pareciam promessas de felicidade eterna. Contudo, no fundo de seu coração, Helena sentiu esquisita inquietação que não se deixava dissipar. O altar brilhava e Lucas, seu noivo, estava radiante. Mas uma sombra pairava sobre o evento. Quando entrou na igreja, Helena notou um homem estranho, encostado na parede. O calor do dia e a pressão das expectativas pesavam como uma mordaça. Sua avó sempre foi a rocha da família, a mulher que enfrentou tudo. Como poderia ser que em um dia tão especial, um segredo oculto desse tamanho estivesse prestes a desmoronar tudo? Você não sabe a verdade sobre ela? Sussurrou o estranho, quebrando a mágica do momento. O coração de Helena disparou. As palavras dele ressoaram como um grito em uma sala silenciosa. Lucas notou a mudança em sua expressão e se aproximou, preocupado. Mas Helena estava paralisada, encarando o homem que agora revelava em passado sombrio que sua avó havia escondido. A sua avó não é quem você pensa que é. A história dela é cheia de mentiras, ele disse, e a cada sílaba mais perguntas surgiam na mente de Helena. Ela estava entre duas realidades, da imagem da avó adorada e a possibilidade de uma verdade aterradora. Enquanto a música tocava, sua vida começou a girar em um turbilhão. Uma parte dela queria ignorar, mas outra parte estava disposta a ouvir. Os convidados estavam distraídos, todos em festa, mas dentro de Helena uma tempestade se formava. A pressão da família tentando silenciar aquele homem ecoava como uma sirene. Eles a estavam alarmando, tentando proteger os velhos segredos que podiam rasgar o tecido da família. Ela manteve os olhos fixos no homem. O que você sabe sobre ela? Ela indagou, transformando sua voz em um sussurro. Mas o estrondo da festa abafou toda a conversa. Era como se as risadas e os aplausos estivessem conspirando contra sua busca pela verdade. O cheiro das flores, uma lembrança do que estava em jogo, agora a fazia sentir-se presa. De repente, o peso das tradições familiares começou a esmagá-la, e para onde quer que olhasse, ela via rostos sorridentes, ignorantes do fogo que ardia em seu coração, naquele dia sublime. Um emaranhado de revelações chocantes estava prestes a se desenrolar. O que mais ela ainda não sabia só? E qual seria o custo de saber? Com cada novo segredo que emergia, a tensão crescia como um fio prestes a se romper. Helena sabia que teria que fazer uma escolha. Poderia viver com a mentira ou teria coragem para enfrentar a verdade, não importando quão destroçada essa verdade pudesse deixar sua vida. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Helena estava ali, dividida entre a festa e a verdade que começava a lhe espontar como um pesadelo. O que você sabe sobre ela? Sussurrou novamente para o homem misterioso, sua voz tremendo com ansiedade crescente. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de riso e música parecia abafar suas palavras. Foi então que, de repente, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Uma mulher de vestido vermelho que ninguém reconhecia entrou abruptamente. Seu olhar penetrante e decidido varreu a multidão. O murmúrio se espalhou, pondo fogo em palha seca. A mulher ofegante caminhava em direção ao altar. O rosto de Helena se transformou em uma máscara de confusão. Quando a mulher chegou perto, parou e fixou o olhar em Helena. Você precisa saber a verdade, Helena. A sua avó não só escondeu segredos. Ela estragou vidas. O choque atingiu Helena como um soco no estômago. Quem é você? Ela quase gritou, a agitação crescendo ao redor. Lucas, que até então estava focado em confortá-la, agora estava em estado de alerta. O olhar de preocupação tomou conta de seu rosto. A mulher respirou fundo, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e tristeza. Eu sou Sofia. Eu sou filha dela. As palavras foram like thunderclaps, reverberando entre os convidados, que agora cochichavam em confusão. As risadas se transformaram em murmúrios nervosos. O vazio deixado pelo choque era quase ensurdecedor. Filha, como assim? Questionou outra convidada, a incredulidade coletiva cortando o ar. Helena se perguntava se o mundo havia enlouquecido, como sua avó. A mulher que ela admirava poderia ter uma filha desaparecida. Sofia deu um passo à frente, desafiando qualquer um que a questionasse. Ela me abandonou. E não só isso. O que você não sabe, Helena, é que a sua avó era parte de algo muito mais sombrio. Ela era uma mulher envolvida em crimes que afetaram muitas vidas, incluindo a minha. O pânico inicial foi substituído pela curiosidade e pela dúvida, e o murmúrio da multidão agora era ensurdecedor. Helena sentiu o coração disparar. E o que mais você sabe? O que mais ele escondeu? O desespero em sua voz era evidente. Sofia hesitou, mas em seus olhos havia uma determinação inabalável. Ela não é apenas uma avó querida. Ela fez sacrifícios que destruíram a mim e a minha família. Ela precisa responder pelo que fez. Você vai deixar isso passar? Helena queria acreditar que tudo aquilo era um truque, uma peça encenada em seu dia especial. Mas algo dentro dela balançava, desacreditando em sua avó. A imagem da mulher forte, a rocha familiar, agora se tornava uma farsa, despedaçando o ideal de amor e honra que sempre sustentou sua família. Neste momento crítico, o homem misterioso também interveio. A verdade está mais perto do que você imagina, Helena. Descubra quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Ele parecia conhecer um segredo que iria desmoronar tudo ao redor dela. A sala ficou em absoluto silêncio. O choque e a ansiedade elevavam-se pesados como um manto gélido. O que mais estava escondido sob a superfície daquela celebração? E qual seria o preço a ser pago pela verdade? Helena estava em um precipício de incertezas, olhando para os rostos de quem a cercava. Tudo que antes parecia seguro, agora era um campo minado de mentiras. A decisão de seguir adiante, descobrir tudo ou ficar na ignorância, pesava em seus ombros.
E se essa escolha a afastasse de um futuro que nunca imaginou? Qualquer que fosse a resposta, ela sabia que a vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e as revelações estavam apenas começando. A tensão na sala continuava a crescer, como um fio prestes a se romper. Todos os olhares estavam fixos em Helena. O tempo parecia parado. Fia? Como assim? A pergunta reverberou entre os convidados, como se todos esperassem que alguém trouxesse esclarecimentos. Eu não estou brincando, Sofia insistiu, seu tom intimidante e desafiante. Se você sabia o que a sua avó fez, talvez nunca olhasse para ela da mesma forma novamente. O murmúrio aumentou, vozes misturavam-se em confusão e incredulidade. Helena sentia como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Mas estava prestes a piorar. Enquanto a multidão tentava processar o que acabara de ouvir, um grito cortante ecoou pela igreja. Uma mulher, com o rosto pálido e os olhos arregalados, irrompeu do fundo da sala. Sua presença trazia um ar de desespero. Não, não, não é verdade! Ela exclamou, como se estivesse tentando parar um desastre iminente. Todos viraram a cabeça. A mulher se aproximou. Seu vestido retrô, quase idêntico ao de Helena, a fazia parecer uma versão fantasmagórica da noiva. O olhar dela era de puro terror. Eu sou a neta dela também, ela declarou, fazendo o coração de Helena parar por um instante. Helena sentiu o peso das palavras. Como assim? Ela murmurou, mal acreditando no que estava ouvindo. Quem é você? Meu nome é Clara. E eu sempre soube, sua avó viveu uma vida dupla. Ela teve um caso. Um caso que mudou tudo, disse Clara, ofegante. O que mais ela estava escondendo? Os convidados estavam em silêncio, em estado de choque. O que estava acontecendo? Parentes, conhecidos, todos tinham expressões de incredulidade. Lucas se aproximou de Helena, apertando sua mão. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou, mas suas palavras estavam pesadas de incerteza. Não, você não pode acreditar. Essa mulher, ela é uma estranha, gritou Sofia, apontando para Clara. Mas a defesa soava vazia. Helena estava confusa. Seu mundo estava desmoronando e mais verdades estavam prestes a surgir. Estava cercada de revelações e cada uma causava um estrondo dentro dela. Você não entende, Helena. Sua avó fez escolhas e essas escolhas vieram com preço. Os segredos dela enterraram vidas, disse Sofia, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. E então, como se a gravidade de tudo não fosse suficiente, Clara completou. Ela não apenas me abandonou, mas também foi responsável por destruir meu pai. Um choque coletivo tomou conta da sala. O murmúrio da multidão tornou-se um clamor. Helena mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? O homem misterioso se aproximou, sua expressão determinante. A verdade está mais próxima do que você imagina, Helena. Prepare-se para encarar o que está enterrado. E então, como se o universo estivesse conspirando contra a sua felicidade, a luz se apagou subitamente. Um apagão total. Gritos e confusões, uma sensação de pânico generalizado. A igreja se encheu de escuridão. Somente os sussurros nervosos e as palmas trêmulas eram ouvidos. As pessoas começaram a se mover, algumas correndo em direção às saídas, outras congeladas de medo. Helena estava paralisada, seu coração disparando. O que era aquela escuridão? Um sinal ou um golpe do destino? Então, uma explosão de luz voltou repentinamente e, frente a todos, ali estava a avó de Helena, entrada triunfal entre a confusão.
Em seu olhar havia uma mistura de raiva e dor. Ao invés de se sentir iluminada pela revelação, Helena sentiu um frio gélido percorrer sua espinha. Era ela quem agora tinha de responder. Vocês estão prontos para ouvir a verdade? A voz de sua avó cortou o ar como uma lâmina. Helena ficou paralisada. O choque e a surpresa, agora misturados com um desejo ardente de entender. Porque a verdade pode ser mais devastadora do que qualquer um imagina. O que mais estava escondido sob a superfície daquela celebração? O que mais sua avó tinha para dizer? Os olhos de Helena refletiam a luta entre sua necessidade de entender a verdade e o medo do que pudesse descobrir. O futuro que ela conhecia estava se desmoronando, e a única certeza que tinha era de que a revelação estava próxima, e era impossível voltar atrás. A voz da avó de Helena cortou o ar como uma lâmina. O tempo parecia parar. Ela estava de pé no centro da igreja, cercada por confusão e temor. Os convidados assistiam com os olhos arregalados. Se vocês acham que conhecem a verdade, estão todos enganados. As palavras dela eram mais que um choque. Era um ultimato. Helena prendeu a respiração, o coração martelando no peito. O que quer dizer com isso? Ela se esforçou para manter a voz firme, mas a dúvida e o medo a dominavam. Sua avó deu um passo à frente, desafiando os olhares inquisitivos da multidão. Em primeiro lugar, eu não sou apenas a avó de você, Helena. Eu sou sua mãe. A declaração foi como um golpe, ecoando pelos corredores da igreja. O murmúrio se espalhou como um incêndio. As expressões dos convidados mudaram de choque para incredulidade. Mãe? Helena repetiu. O chão parecia se mover sob seus pés. Isso é impossível! Simples assim, a avó respondeu com uma frieza que era tudo menos reconfortante. Eu precisei me esconder, abordar a vida com uma nova identidade por razões que você ainda não consegue imaginar. Ela parecia forte, mas Helena viu um tremor em suas mãos. O homem misterioso olhou com uma expressão de triunfo. Ele sabia algo que todos ali precisavam saber. Você não teve coragem de me contar a verdade. Suspirou Helena, sentindo que tudo ao redor dela desmoronava. Clara e Sofia estavam paralisadas, refletindo o mesmo choque que invadia a igreja. Por que me esconder isso? Por que não me dar a chance de te conhecer verdadeiramente? O som de um choro abafado ressoou e todos se viraram para ver de onde vinha. A mulher que havia gritado antes, Clara, agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que sua avó realmente fez. Ela destruiu minha família e a sua também. Ela roubou tudo de nós. Roubou? O que você quer dizer com isso? Helena estava confusa. Confusa e furiosa. Você está me dizendo que minha avó, que sempre foi minha rocha, fez algo tão horrível? Ela desapareceu. Meus pais nunca foram os mesmos depois que ela foi embora. Para você, ela só desapareceu, mas para mim ela era tudo. Clara estava gritando agora, enquanto os olhares da multidão se voltavam para a avó de Helena, exigindo respostas. O que você está dizendo não é verdade? A avó de Helena defendeu-se, mas a hesitação em sua voz começou a se desfazer. Eu fiz o que era necessário para proteger a todos vocês. Você não entende. Proteger de quê, exatamente? Sofia se colocou ao lado de Clara, ambas determinadas a expor a mulher, que, até aquele momento, tinha sido a matriarca respeitada da família. E então, no auge da confusão, o homem misterioso tomou a palavra. Vocês não sabem o que a verdade realmente significa. Tudo está conectado.
O que sua avó fez não foi apenas para protegê-los, foi por um motivo muito mais sombrio. Ele olhou diretamente para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e urgência. Você tem que entender, isso vai muito além de você e de suas memórias felizes. A luz da igreja começou a piscar, criando uma atmosfera carregada. O clamor da multidão subia, o barulho de vozes se amalgamava em um eco triunfante de desespero. E em um instante, uma nova mulher invadiu a cena. Fria e calculista, ela caminhou até o meio do altar, sorrindo enigmaticamente. Está na hora de revelar quem realmente se esconde por trás dessa fachada, não é, mãe? O tom dela era desafiador, como se soubesse algo que todos ignoravam. Hannah! A avó sussurrou, o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? O choque tornou-se palpável. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem é ela? O que mais você escondeu? As revelações estavam só começando e a verdade, como uma tempestade, se aproximava a passos largos. Helena percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a ser desmoronado novamente. E agora, a única certeza que tinha era que o passado guardava segredos sombrios e estava mais perto do que nunca de serem revelados. A voz da avó de Helena cortou o ar como uma lâmina. O tempo parecia parar. Ela estava de pé, no centro da igreja, cercada por confusão e temor. Os convidados assistiam com os olhos arregalados. Se vocês acham que conhecem a verdade, estão todos enganados. As palavras dela eram mais que um choque, eram um ultimato. Helena prendeu a respiração, o coração martelando no peito. O que quer dizer com isso? Ela se esforçou para manter a voz firme, mas a dúvida e o medo a dominavam. Sua avó deu um passo à frente, desafiando os olhares inquisitivos da multidão. Em primeiro lugar, eu não sou apenas a avó de você, Helena. Eu sou sua mãe. A declaração foi como um golpe, ecoando pelos corredores da igreja. O murmúrio se espalhou como um incêndio. As expressões dos convidados mudaram de choque para incredulidade. Mãe? Helena repetiu. O chão parecia se mover sob seus pés. Isso é impossível! Simples assim, a avó respondeu com uma frieza que era tudo menos reconfortante. Eu precisei me esconder, abordar a vida com uma nova identidade por razões que você ainda não consegue imaginar. Ela parecia forte, mas Helena viu um tremor em suas mãos. O homem misterioso olhou com uma expressão de triunfo. Ele sabia algo que todos ali precisavam saber. Você não teve coragem de me contar a verdade, suspirou Helena, sentindo que tudo ao redor dela desmoronava. Clara e Sofia estavam paralisadas, refletindo o mesmo choque que invadia a igreja. Por que me esconder isso? Por que não me dar a chance de te conhecer verdadeiramente? O som de um choro abafado ressoou, e todos se viraram para ver de onde vinha. A mulher que havia gritado antes, Clara, agora tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não sabe o que sua avó realmente fez. Ela destruiu minha família, e a sua também. Ela roubou tudo de nós. Roubou? O que você quer dizer com isso? Helena estava confusa e furiosa. Você está me dizendo que minha avó, que sempre foi minha rocha, fez algo tão horrível? Ela desapareceu! Meus paus nunca foram os mesmos depois que ela foi embora. Para você, ela só desapareceu, mas para mim ela era tudo! Clara estava gritando agora, enquanto os olhares da multidão se voltavam para a avó de Helena, exigindo respostas.
O que você está dizendo não é verdade. A avó de Helena defendeu-se, mas a hesitação em sua voz começou a se desfazer. Eu fiz o que era necessário para proteger a todos vocês. Você não entende. Proteger de quê, exatamente? Sofia se colocou ao lado de Clara, ambas determinadas a expor a mulher que, até aquele momento, tinha sido a matriarca respeitada da família. E então, no auge da confusão, o homem misterioso tomou a palavra. Vocês não sabem o que a verdade realmente significa. Tudo está conectado. O que sua avó fez não foi apenas para protegê-los. Foi por um motivo muito mais sombrio. Ele olhou diretamente para Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e urgência. Você tem que entender, isso vai muito além de você e de suas memórias felizes. A luz da igreja começou a piscar, criando uma atmosfera carregada. O clamor da multidão subia. O barulho de vozes se amalgamava em um eco triunfante de desespero. E em um instante, uma nova mulher invadiu a cena. Fria e calculista, ela caminhou até o meio do altar, sorrindo enigmaticamente. Está na hora de revelar quem realmente se esconde por trás dessa fachada, não é, mãe? O tom dela era desafiador, como se soubesse algo que todos ignoravam. Hannah! A avó sussurrou, o rosto pálido. O que você está fazendo aqui? O choque tornou-se palpável. Helena sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem é ela? O que mais você escondeu? Eu sou a sua irmã. A nova mulher anunciou, espalhando um silêncio atordoante. As cabeças se viraram, os olhos arregalados de surpresa. Não pode ser! Helena murmurou, seu coração disparando. Nós somos irmãs? Como isso é possível? Eu sou a parte de você que foi esquecida, apagada da sua história. Enquanto você teve uma vida de conforto e amor, eu vivi nas sombras, lutando por tudo que me foi tirado. O olhar de Hannah era cortante como uma faca, sua dor exposta. O caos reinava na igreja. Vozes se entrelaçavam em gritos de espanto e confusão. Todos questionavam a veracidade daquilo. A avó de Helena parecia vulnerável, prestes a desmoronar. O que você está fazendo? Não, isso não é o momento, ela implorou, as lágrimas agora caindo livremente. E agora, mãe, você finalmente vai ter que enfrentar a verdade que tanto tentou esconder. Hannah se virou para a multidão, seus olhos brilhando com determinação. Eu não sou apenas sua irmã, Helena. Eu sou o que você não pode esquecer. O pânico tomou conta. Perguntas disparadas por todos os lados. E, por um momento, Helena sentiu que sua mente estava fazendo malabarismos. O que mais estava escondido sob a superfície daquela celebração de amor? Uma gritaria ecoou e, no meio da confusão, um estrondo ressoou. O chão tremeu. As luzes piscavam freneticamente antes de apagar novamente, mergulhando a igreja em escuridão total. Uma sensação de pânico tomou conta novamente. O que estava acontecendo? As vozes se tornaram sussurros nervosos, enquanto uma ansiedade palpável preenchia o ar. E no meio dessa escuridão, uma única voz ressoou. A verdade irá nos encontrar, Helena. Prepare-se para o que está por vir. O que mais seria revelado nesse caos? Afinal, quem realmente era cada um deles e qual era a conexão oculta que entrelaçava suas vidas? Helena sabia que a tempestade estava apenas começando
e que, no fundo, nada jamais seria como antes. O silêncio na igreja era ensurdecedor, uma tensão palpável, enquanto todos aguardavam pela próxima revelação. Os olhos de Helena estavam fixos em Hannah, a irmã que nunca soubera que tinha. O mundo que acreditava conhecer, os laços familiares que sempre a cercaram, estavam se desmanchando como areia entre os dedos. Você não pode estar falando sério! Helena balbuciou, tentando processar a nova informação. O rosto de sua avó estava pálido, a expressão entre alívio e terror. Como assim você é minha irmã? Por que nunca me contou? Hannah avançou, os olhos ardendo de emoção. Porque a verdade pode quebrar você, Helena. Todos nós estamos presos em uma teia de mentiras. Você só cresceu sabendo da avó perfeita. Eu sou o rastro invisível que ficou na sombra da sua família. Sofia e Clara observavam, suas expressões misturadas entre descrença e curiosidade. Hannah, explode isso tudo! O que está escondido aqui? Gritou Sofia, a urgência vibrando em sua voz. Quando a avó de Helena tentou intervir, a luz da igreja começou a oscilar, piscando freneticamente. E, de repente, um clarão iluminou a sala, revelando a figura de um homem de meia-idade, que havia se escondido em um canto, com o olhar carregado de raiva. Ele deu um passo à frente e os murmurinhos da multidão viraram gritos. Chega! É hora de encarar o passado de frente! Ele bradou. Meu nome é Carlos e eu sou o homem que sua avó destruiu! As palavras dele causaram um efeito de bomba. O choque da revelação era intenso. As expressões variavam de atordoamento a desespero. Helena estava paralisada, o coração a mil. Que tipo de destruição você está falando? Carlos respirou fundo, o olhar penetrante. Ela se afastou, eliminou todas as provas de quem realmente era. Não só me abandonou, mas também destruiu vidas em função de escândalos que fogem da sua compreensão. Querida, ele parecia estar no limite, a raiva e a dor borbulhando. Eu sou o filho que ela deixou para trás. O clima mudava rapidamente. Um caos se formava ao redor. Os convidados estavam em um frenesi, cochichando e apontando. Nunca ouvi essa história, disse uma mulher. Você realmente acredita nele? As verdades que sua avó escondeu podem ser muito mais profundas do que você imagina, Helena. Carlos continuou, sua voz ecoando na sala. Ela tinha uma vida paralela, sempre evitando o que fez, e agora seu passado está prestes a voltar. Helena não conseguia entender. Cada segundo parecia um tiro no coração. Você estava com minha mãe? É verdade? Eu não queria acreditar. E por que ela nunca me falou nada? Porque ela temia que você estivesse envolvida em tudo. Sempre foi sobre proteção, Helena, e defender o legado dela, que não é o que você imagina. Existem segredos aqui que podem destruir você. A verdade está enterrada e é chocante demais para você lidar. No meio da confusão, uma luz começou a piscar dolorosamente e, de repente, tudo ficou escuro novamente. Os gritos aumentaram em violência. Uma onda de pânico tomou conta da multidão. Muitos começaram a correr em direção à saída. Não vai fugir do que está destinado a vir, Helena. Misturando-se às vozes nervosas dos convidados. A verdade irá te encontrar. Então, no meio da escuridão, uma nova presença surgiu. Era uma mulher de feições familiares, delineando-se em um brilho intermitente. O que aconteceu? Ela questionou, sua voz tensa. Você não deveria estar aqui, Ana.
A avó de Helena exclamou com terror em seu olhar. Eu estive aqui o tempo todo! As verdades nesta família são mais sinistras do que você imagina. Eu sou a testemunha de tudo! Ana se virou para Helena, os olhos cheios de sua própria dor, e a revelação fez o coração de Helena parar. Ainda há muito mais para saber. A tragédia não é apenas uma sombra atrás de você. É a fonte de tudo. O choque tornou-se um turbilhão. O que estava escondido profundamente em sua família estava prestes a ser desenterrado. E tudo o que Helena pensou que sabia tornava-se uma camada de mistério e angustiante pavor. Cada reviravolta mais sombria que a anterior, à espera de que o grande segredo finalmente seja revelado. E ao girar na tempestade de emoções, a única certeza era que nada seria como antes. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Uma tensão palpável enquanto todos aguardavam pela próxima revelação. Os olhos de Helena estavam fixos em Hannah, a irmã que nunca soubera que tinha. O mundo que acreditava conhecer, os laços familiares que sempre a cercaram, estavam se desmanchando como areia entre os dedos. Você não pode estar falando sério, Helena balbuciou, tentando processar a nova informação. O rosto de sua avó estava pálido, a expressão entre alívio e terror. Como assim você é minha irmã? Por que nunca me contou? Hannah avançou, os olhos ardendo de emoção. Porque a verdade pode quebrar você, Helena. Todos nós estamos presos em uma teia de mentiras. Você só cresceu sabendo da avó perfeita. Eu sou o rastro invisível que ficou na sombra da sua família. Sofia e Clara observavam, suas expressões misturadas entre descrença e curiosidade. Hannah, explode isso tudo! O que está escondido aqui? Gritou Sofia, a urgência vibrando em sua voz. Quando a avó de Helena tentou intervir, a luz da igreja começou a oscilar, piscando freneticamente. E, de repente, um clarão iluminou a sala, revelando a figura de um homem de meia idade, que havia se escondido em um canto, com um olhar carregado de raiva. Ele deu um passo à frente, e os murmurinhos da multidão viraram gritos. Chega! É hora de encarar o passado de frente! Ele bradou. Meu nome é Carlos e eu sou o homem que sua avó destruiu. As palavras dele causaram um efeito de bomba. O choque da revelação era intenso. As expressões variavam de atordoamento a desespero. Helena estava paralisada, o coração a mil. Que tipo de destruição você está falando? Carlos respirou fundo, o olhar penetrante. Ela se afastou, eliminou todas as provas de quem realmente era. Não só me abandonou, mas também destruiu vidas em função de escândalos que fogem da sua compreensão, querida. Ele parecia estar no limite, a raiva e a dor borbulhando. Eu sou o filho que ela deixou para trás. O clima mudava rapidamente. Um caos se formava ao redor. Os convidados estavam em um frenesi, cochichando e apontando. Nunca ouvi essa história, disse uma mulher. Você realmente acredita nele? As verdades que sua avó escondeu podem ser muito mais profundas do que você imagina, Helena. Carlos continuou, sua voz ecoando na sala. Ela tinha uma vida paralela, sempre evitando o que fez. E agora seu passado está prestes a voltar. Helena não conseguia entender. Cada segundo parecia um tiro no coração. Você? Você estava com minha mãe? É verdade? Eu não queria acreditar. E por que ela nunca me falou nada? Por quê? Ela temia que você estivesse envolvida em tudo. Sempre foi sob proteção, Helena. E defender o legado dela,
que não é o que você imagina. Existem segredos aqui que podem destruir você. A verdade está enterrada e é chocante demais para você lidar. No meio da confusão, uma luz começou a piscar dolorosamente e, de repente, tudo ficou escuro novamente. Os gritos aumentaram em violência. Uma onda de pânico tomou conta da multidão. Muitos começaram a correr em direção à saída. Não vai fugir do que está destinado a vir, Helena. A voz de Carlos ecoou na escuridão, misturando-se às vozes nervosas dos convidados. A verdade irá te encontrar. Então, no meio da escuridão, uma nova presença surgiu. Era uma mulher de feições familiares, delineando-se em um brilho intermitente. O que aconteceu? Ela questionou, sua voz tensa. Você não deveria estar aqui, Ana. A avó de Helena exclamou, com terror em seu olhar. Eu estive aqui o tempo todo. As verdades nesta família são mais sinistras do que você imagina. Eu sou a testemunha de tudo. Ana se virou para Helena, os olhos cheios de sua própria dor. E a revelação fez o coração de Helena parar. Ainda há muito mais para saber. A tragédia não é apenas uma sombra atrás de você, é a fonte de tudo. Mas antes que Helena pudesse absorver aquelas palavras, um grito estridente atravessou o ar e cortou o silêncio tenso. Era uma criança, uma menina que ninguém conhecia, correndo em direção ao altar. Seu olhar era de desespero e em sua pequena mão ela segurava um pedaço de papel amassado. É verdade! Eu vi tudo! A voz dela era firme, contrastando com a fragilidade de sua idade. A multidão prendeu a respiração, a curiosidade e o choque entrelaçados no ar. Vi a verdade! Vi sua avó destruir tudo e deixar marcas que não podem ser apagadas. A criança estava em pânico e todos os olhares antes fixos nas revelações de Hannah e Carlos, agora estavam voltados para ela. Helena sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você sabe, pequena? O que aconteceu? Ela se inclinou em direção à menina, tentando decifrar o que estava por vir. Acho que ela teve que escolher, Helena. Escolher entre você e alguém. Alguém que ela não podia deixar para trás. A menina soltou a papelada e no momento em que caiu, todos viram que era uma foto antiga. Uma foto da avó de Helena com um homem ao lado dela. E ao fundo, uma imagem embaçada de uma mulher que parecia incrivelmente familiar. O murmurinho se acalmou, mas o peso da sala era quase palpável. Quem é essa mulher? Helena sussurrou, olhando fixamente para a foto que agora a assombrava. E enquanto os rostos de todos se viravam para a imagem, uma nova verdade começou a emergir, pronta para explodir na face de todos. O que mais estava escondido sob a superfície daquela celebração? A guerra de segredos estava apenas começando. E o que Helena acreditava ser sua vida perfeita estava prestes a desmoronar completamente. A foto caiu no chão e todos se inclinaram, como se o mundo em volta tivesse desaparecido. Helena agarrou a mão de Lucas, o coração disparado, sem saber se estava pronta para aquela nova revelação. Os olhares perplexos da plateia se alternavam entre a imagem no chão e ela, a verdadeira personagem do drama que se desenrolava. O que mais seria revelado? Quem é essa mulher? O que ela fez? A voz de Helena tremia, as palavras saindo quase como um sussurro.
Ela não conseguia desviar o olhar da fotografia. A mulher, assim como sua avó, tinha olhos que pareciam conhecer segredos profundos e sombrios. Mas antes que alguém pudesse responder, a criança que havia trazido a foto tratou de se aproximar. Ela estava lá. Eu vi! O tempo todo, no parque, na biblioteca. A ansiedade na voz da menina crescia e ela continuou. Estava escondida, mas a gente sabia. Todo mundo sabia. O murmúrio hesitante percorreu a multidão. A avó de Helena estava em choque e o olhar de desespero se tornou evidente em seu rosto. Cala a boca! Você não sabe do que está falando! Ela gritou, a voz quebrada, mas a raiva não conseguiam ocultar a fragilidade. Carlos, de pé, observou a cena com um sorriso de satisfação. É verdade, não é? A verdade sempre surge. Você não pode esconder uma vida inteira sob o tapete. Helena sentiu a cabeça girar. O que você quer dizer com isso? Uou! Ela encarou Carlos, mas antes que ele pudesse responder, a igreja tremeu levemente e um brilho intenso se formou no fundo da sala. Oh! Vindor preparado para, acreditem, e para ficar. E é hora de acabarem com as mentiras. O homem disse com uma frieza que até mesmo deixou os mais céticos silenciosos. Ele avançou e todos recuaram involuntariamente. Você não pode continuar fugindo, Luísa. Ele apontou para a avó de Helena. Luísa, esse é o nome dela? A dimensão do que estava acontecendo atingiu Helena como uma onda. Você é Luísa? O que mais você escondeu de mim? Não, você não entende. A avó de Helena começou a chorar. Eu fiz tudo isso para proteger você, para que você não tivesse que passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. A voz dela estava carregada de dor. A multidão estava hipnotizada, mas a raiva começou a substituí-la. Proteger ou destruir nossas vidas, mãe? Hannah gritou, a emoção transbordando, e naquele momento o chão sob os pés de Helena parecia tremer. Você não sabe o que significa legado. Luísa sussurrou, atenção nos olhos. E agora, por sua causa, todos nós estamos em perigo novamente. As palavras dela cortaram o ar, e como se ecoassem uma música trágica, um silêncio mortal se seguiu. A atenção se voltou para o recém-chegado, que agora parecia prestes a revelar uma verdade devastadora. O passado tem uma maneira de retornar, e você, Helena, está no centro dele. Sua avó pode ter se escondido por muito tempo, mas a sombra do que ela fez nunca desaparece. O homem levantou um braço e Helena sentiu um nó se formar na garganta. O que ele sabia? As luzes começaram a piscar novamente, desta vez com mais intensidade. Helena se sentia presa em um pesadelo. O tempo e o espaço se dissolvendo à sua volta. Algo muito grande estava prestes a estourar. Uma revelação que poderia mudar tudo. E então, no meio do caos, a figura do homem se desfez, revelando uma luz ofuscante. E mesmo com o coração na boca, Helena não conseguia desviar o olhar da orla de sombras à sua frente. Um grito sufocado, prestes a escapar de seus lábios. O que mais ela descobriria naquele dia fatídico? Qual era a conexão que unia todos eles? E qual seria o custo da verdade cruel escondida sob camadas de mentiras? O silêncio na igreja era ensurdecedor, uma tensão palpável, enquanto todos aguardavam pela próxima revelação. Os olhos de Helena estavam fixos em Hannah, a irmã que nunca soubera que tinha, o mundo que acreditava conhecer, os laços familiares que sempre a cercaram.
estavam se desmanchando como areia entre os dedos. Você não pode estar falando sério. Helena balbuciou, tentando processar a nova informação. O rosto de sua avó estava pálido, a expressão entre alívio e terror. Como assim você é minha irmã? Por que nunca me contou? Hannah avançou, os olhos ardendo de emoção. Porque a verdade pode quebrar você, Helena. Todos nós estamos presos em uma teia de mentiras. Você só cresceu sabendo da avó perfeita. Eu sou o rastro invisível que ficou na sombra da sua família. Sofia e Clara observavam, suas expressões misturadas entre descrença e curiosidade. Hannah, explode isso tudo! O que está escondido aqui? Gritou Sofia, a urgência vibrando em sua voz. Quando a avó de Helena tentou intervir, a luz da igreja começou a oscilar, piscando freneticamente. E, de repente, um clarão iluminou a sala, revelando a figura de um homem de meia-idade, que havia se escondido em um canto, com um olhar carregado de raiva. Ele deu um passo à frente, e os murmurinhos da multidão viraram gritos. Chega! É hora de encarar o passado de frente! Ele bradou. Meu nome é Carlos, e eu sou o homem que sua avó destruiu. As palavras dele causaram um efeito de bomba. Eu sou o filho que ela deixou para trás. O clima mudava rapidamente, um caos se formava ao redor. Os convidados estavam em um frenesi, cochichando e apontando. Nunca ouvi essa história, disse uma mulher. Você realmente acredita nele? As verdades que sua avó escondeu podem ser muito mais profundas do que você imagina, Helena. Carlos continuou, sua voz ecoando na sala. Ela tinha uma vida paralela, sempre evitando o que fez. E agora, seu passado está prestes a voltar. Helena não conseguia entender. Cada segundo parecia um tiro no coração. Você estava com minha mãe? É verdade. Eu não queria acreditar. E por que ela nunca me falou nada? Porque ela temia que você estivesse envolvida em tudo. Sempre foi sobre proteção, Helena. E defender o legado dela, que não é o que você imagina. Existem segredos aqui que podem destruir você. A verdade está enterrada e é chocante demais para você lidar. A luz começou a piscar novamente, mas, desta vez, uma garrafa de vidro estourou contra o chão, abrindo uma fissura na tensão. Helena se virou, assustada, e viu Clara com os olhos arregalados, segurando o que parecia ser uma carta amarelada. Eu sabia, e tinha um motivo para não dizer. As mãos de Clara tremiam enquanto ela abria a carta, que parecia fazer parte de um mistério antigo. Isso pode mudar tudo, Clara, disse Sofia, tentando entender a dimensão do que estava acontecendo. A sala tremeu enquanto as revelações se acumulavam. Clara começou a ler em voz alta e cada palavra parecia afetar o ambiente como um eco. Meu querido, se você estiver lendo isso, significa que já não posso mais proteger você. Eu fiz escolhas terríveis. A verdade é que tudo começou quando conheci Luísa, a mulher que você ama. Ela. A leitura foi interrompida por um grito gutural. Era a avó de Helena, correndo em direção a Clara. Não! Você não pode fazer isso! É perigoso. O medo estava estampado em seu rosto e todos perceberam que havia algo muito mais sinistro em jogo. Helena estava em choque. O que você sabe, avó? Ela exigiu. Mas a avó parecia perdida, lutando para encontrar as palavras. Não podemos permitir que a verdade venha à tona. O que está escondido aqui é uma bomba relógio. E você nem imagina o quanto é terrível.
A urgência na voz da mulher deixava claro que as camadas de segredos que cercavam a família eram muito mais complexas do que qualquer um poderia imaginar. Mas, antes que alguém pudesse responder, outro homem irrompeu pela porta, desta vez um policial. Luísa, precisa vir comigo. As coisas acabaram de mudar. Sua expressão era sombria e a tensão disparou novamente no ar. Você está sendo chamada para responder por várias acusações. A igreja ficou em silêncio e Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava escondido sob a superfície daquela celebração? Agora, uma verdade devastadora parecia iminente, e tudo que ela acreditava estar seguro desmoronava explícito diante dela. Ela olhou ao redor, absorvendo a confusão no rosto dos convidados. Suas vidas entrelaçadas com os segredos de sua família. E no fundo sua mente gritava pela resposta. Quem realmente era Luísa? O que ela havia feito? A igreja estava em um silêncio mortal. Helena olhou para os rostos ao seu redor. Amigos, familiares, todos ainda lembrando a recente revelação. A tensão pairava no ar como uma sombra invisível. E o novo homem, Carlos, olhava para a avó dela, Luísa, com uma mistura de raiva e tristeza. Chegou a hora de encarar a verdade. Luísa. A avó respirou fundo, seus olhos cheios de arrependimento. Eu fiz o que fiz para proteger vocês. Não pude contar a verdade. Foi mais fácil assim. Seu tom estava desesperado, mas Helena começou a sentir a revolta borbulhar dentro dela. Proteger de quê? De você mesma? Você destruiu vidas! A voz de Hannah cortou o ar, feroz como um trovão. Você não tem ideia do que suas escolhas custaram a todos nós. O tumulto na igreja aumentava. Murmúrios misturados a sussurros nervosos repletos de incredulidade se espalhavam. Helena sentia que sua vida, suas raízes, tudo estava escorrendo entre seus dedos, e quanto mais pensava, mais se via no epicentro desse furacão. O que aconteceria agora? Carlos, com a voz firme, continuou. Essa carta traz provas. A verdade foi escondida. O olhar da avó variava entre a vergonha e a culpa, à medida que ela finalmente pegava a carta e começava a ler em voz alta. E assim, as palavras começaram a flutuar na sala, capazes de cortá-la como uma faca. Se você estiver lendo isso, significa que a verdade não pode mais ser escondida. Cada sílaba era um novo golpe, e Helena fechou os olhos, sabendo que a vida que conhecia, a imagem perfeita de sua avó, estava prestes a desmoronar. Mas, antes que o último mistério pudesse ser revelado, a igreja tremeu novamente, e uma nova figura entrou pela porta, um elenco familiar. Era a Ana, irmã desaparecida de Luísa, com um olhar decidido. Não posso deixar que você leve isso tudo para o túmulo. Nós precisamos colocar tudo em pauta. O público estava em chamas, bocas abertas em espanto, enquanto Ana se aproximava. Interrompendo a leitura da carta, ela brandiu suas próprias revelações. Quantas vidas mais serão destruídas antes de dar um fim a tudo isso? A tensão estava insuportável. Você não é a única que tem uma história, Luísa, Ana continuou. Vocês não têm ideia do que aconteceu. O que você fez a mim, ao nosso passado, é uma ferida que nunca cicatriza. E assim, em meio ao caos, uma onda de emoção tomou Helena. Tudo o que conhecia estava dividido em camadas de mentiras, e o impacto começava a ressoar dentro dela como um eco. Mas havia também uma pequena luz ali. Cada grito, cada verdade revelada poderia acolhê-las de volta à esperança. E, enquanto Luísa começou a chorar, Helena sentiu uma onda de compaixão.
Talvez, se enfrentarmos todos os pesadelos juntos, possamos encontrar a cura, ela disse, sua voz firme, com um tremor de vulnerabilidade. O clima obsidiâneo estava se dissipando e um leve entendimento começou a emanar na sala. As verdades eram pesadas, mas não era o fim. Com a ajuda de Carlos, Ana e todos ali presentes, o novo começo poderia emergir. Helena olhou nos olhos de cada um, refletindo sua própria dor e luta. É hora de nos unirmos. Precisamos de respostas. Precisamos ser a família que sempre quisemos ser. A declaração ecoou e a igreja, antes carregada de segredos, agora parecia um espaço para renascimento. A história estava perto de chegar ao fim, mas o que aconteceria a seguir? Seriam gravadas novas feridas ou haveria fuga para a esperança? A expectativa permeava o ar. Ei, antes de você sair, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir tudo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.